Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, transmitido aqui pela TV ADNP. Estamos já na aula de número 5 e estaremos estudando esta aula no dia agora 2 de novembro de 2014 em todas as nossas igrejas que tem como revista base essa revista então editada pela CPAD. E para abrir então essa aula, como de costume, queremos então estar lendo o texto áureo da nossa lição, como fazemos de costume, texto escolhido pelo comentarista da lição. Estaremos então lendo em Daniel capítulo 4 e versículo 37. Acompanhe a nossa leitura. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então esse é o nosso texto áureo, e na aula de hoje então iremos estudar acerca desse pecado chamado então de soberba, E para tanto queremos estar lendo dois versículos na palavra do Senhor para reforçar essa ideia desta aula, reforçar então esta palavra que se encontra dentro do livro de Provérbios, um no capítulo então 16, versículo 18, e o outro então no capítulo 18, o versículo de número 12. O primeiro texto ele diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. E o último versículo aqui de Hebreus, de Provérbios, capítulo então 18 e o versículo 12, ele diz que antes da queda, olha só, eleva-se o coração do homem, mas a humildade precede a honra. Então são dois versículos que achei bastante interessante e também oportuno para estar então trazendo para os amados irmãos, e todos aqueles que têm compartilhado, que têm assistido a nossas aulas assiduamente. Então o próprio tema dessa aula diz que Deus então abomina a soberba. Logo, concluímos que tal atitude então entristece o coração do Senhor, entristece o coração do Altíssimo, e não restando então outra alternativa a não ser a de reprovação. Olha só, a soberba ela pode ser definida como um sentimento caracterizado então pela pretensão de superioridade sobre as demais pessoas, levando então a manifestações ostensivas de arrogância. Então aqui nós temos uma definição sobre em relação à soberba. E para tanto, tornar claro então o ensinamento desta lição acerca então da soberba, nada mais claro do que tomarmos como exemplo então a história de Nabucodonosor, tratada, relatada no livro de Daniel, exposta dentro desse livro do profeta Daniel. A lição ela está dividida também em 3 capítulos e queremos então abrir o comentário desta aula pelo primeiro capítulo, a prova da soberania divina. Então o autor ele tenta passar a ideia da soberania divina. Então Deus, ele sendo soberano, ele faz como ele lhe apraz, então ele faz como ele quer, então ele não precisa ficar justificando, não precisa ficar se explicando. Então ele sendo soberano, ele faz as coisas de acordo com a sua vontade.
Então, primeiramente, nós encontramos aqui Nabucodonosor chamado por Deus para um desígnio especial. Então, olhando para esse subtópico aqui, não temos dúvida, né, a respeito do chamado de Nabucodonosor para este desígnio especial, ou para um propósito especial. Então, quando olhamos para a sua história, né, a história de Nabucodonosor, nós podemos constatar que ele conquistou todas as nações, né, civilizadas do seu tempo. Então ele sitiou, tomou e destruiu completamente a cidade de Jerusalém, né, arrasando inclusivamente aquele belo e suntuoso templo que Salomão havia então construído, né, e sendo chamado então ainda de meu servo. Apesar de todas essas questões que Nabucodonosor ele fez, né, como um bravo guerreiro, nós observamos ainda que em Jeremias capítulo 25 e o versículo 9, Deus ainda faz menção da sua pessoa, chamando ele de meu servo. Ficando então todos os povos, né, sujeitos ao seu domínio. Diante disso, desse histórico, nós podemos afirmar, né, que não é então suficiente saber a respeito de Deus, né, como Nabucodonosor bem conhecia a respeito do Senhor. Como também não é suficiente admirar o poder de Deus, né? Então tem muitas pessoas que ele afirma que conhece Deus, né, respeita o Senhor, e outros ainda admira, né, o poder de Deus, né, o que Deus faz, né? Contudo, não é suficiente, né, admirar e saber a respeito de Deus, né? Como nós até presenciamos nas próprias palavras, né, de Nabucodonosor, descritas aí no livro do profeta Daniel, no capítulo então 2:47, e também em capítulo 3, versículo 28 e o 29. Então nós encontramos palavras de Nabucodonosor, né, que ele sabia a respeito de Deus e que também ele ficava, né, admirado pelo poder do Senhor. Então isso não é suficiente. Então creio que o Senhor levantou Nabucodonosor para fazer com que o povo de Israel tomasse então consciência, olha só, consciência sobre a majestade e a supremacia de Deus, né? E também pudesse, por meio de Nabucodonosor, ver as predições divinas sendo cumpridas. Então nós não temos dúvida de que Nabucodonosor realmente fora um servo do Senhor, né, escolhido, né, chamado, né, melhor falando, para um desígnio então especial. Em segundo lugar, nós observamos aqui a soberba de Nabucodonosor. Apesar então de Nabucodonosor ser um instrumento levantado para o Senhor, para uma missão especial, contudo, quando olhamos para o comentário, né, que Mateus Henry faz, ele fala que Nabucodonosor ele foi o rival então mais ousado da soberania do Altíssimo, né? Então, quando estudamos a história bíblica, então Mateus Henry ele chega então a essa conclusão, falando que ele foi o rival que mais foi ousado em relação à soberania do Senhor, né? Em outras palavras, né, por meio de suas ações, então, ele abusou da soberania do Senhor, né? Então, tendo como castigo, né, quando nós estudamos esse capítulo 4, nós vemos que foi o que? A retirada
né, da sua moradia com os homens e passando ele agora a morar com os animais, né, até que se passassem então 7 tempos e que ele conhecesse também que o Altíssimo reina sobre tudo, né? E como nós observamos, né, aqui fizemos uma síntese, né, e nós observamos que ele teve aquele sonho e depois da interpretação, passado há cerca de 1 ano sem que nada tivesse acontecido, como nada estivesse fora do seu controle, né, então nós observamos enquanto ele passeava então pelo seu palácio real, né, aquele grande e suntuoso palácio de Babilônia, Nabucodonosor então passou a vista, né, ali pelaquela cidade, e naquele momento ele vai e exclama: não é esta a grande Babilônia, né, que eu edifiquei para a casa real? Olha só, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Então nós observamos que tais palavras, né, refletem a soberba que Nabucodonosor ele tinha. Em terceiro lugar, nós olhamos aqui que Nabucodonosor, por sua vez, então, ele proclama a soberania de Deus. Então, ele aprendeu com os seus erros, né, e, por fim, ele reconhece, então, que o Senhor reina, que o Senhor é Deus em cima no céu. Então, segundo comentaristas, este capítulo 4, né, do livro do profeta Daniel tem sido, então, descrito como um documento governamental, né, mais marcante dos tempos antigos. Olha só, pois Nabucodonosor, então, ele se dirige, né, a todos, né, povos ali, com autoridade imperial. Ele escreve, então, a todos os povos, nações e línguas, né? Então, Nabucodonosor, por sua vez, ele não expressa de forma nenhuma vergonha e muito menos desculpas, né? Ele apenas promove a exaltação ao Senhor nosso Deus, né? Ao Senhor Deus, o soberano, o Altíssimo. E nós podemos ver que Nabucodonosor, então, ele estava escrevendo, né, as suas experiências incomuns que ele tivera com o Deus de Israel, né? Então nós observamos nessas palavras. A lição então aprendida, né, neste capítulo é que até o mais poderoso, né, dos homens, né, humanamente falando, é claro, mostra-se impotente diante do Altíssimo, que reina sobre tudo, né, que tem um controle de tudo. E quando caminhamos mais um pouquinho à frente nesta aula, nós podemos observar em segundo lugar, né, que Deus fala, né, novamente a Nabucodonosor por meio de sonhos. Primeiramente, nós observamos nesse passo a passo as prova da soberania do Senhor. Apesar de Nabucodonosor ter feito o que fez, mas contudo Deus estava sempre no controle da situação. Agora já em segundo lugar, quando nós falamos que Deus ele fala novamente a Nabucodonosor por meio de sonho, nós vamos voltar, retroceder um pouquinho e vamos entender, né, como se deu então esta história, como ela se desenrolou, né? Então, primeiramente, nós observamos aqui que Deus, então, ele adverte Nabucodonosor através de sonho, né, ou de um sonho. Então, nós observamos que Nabucodonosor, como já dissemos, ele havia, então, subjugado, né, todo o mundo, né, por meio das suas conquistas militares, né? O monarca, então, ele tinha uma vida bem-sucedida, não resta dúvida disso, tanto como projetista, né, quanto construtor,
Afinal de contas, ele construiu a Grande Babilônia, arquitetou a Grande Babilônia e só não havia projetado, então, aquela cidade, como também todo o seu vasto império, né? Então foi algo arquitetado, foi algo projetado, foi algo então pensado. E nesse contexto social, Nabucodonosor agora estava o quê? Tranquilo, ele estava sossegado, ou seja, ele estava satisfeito com tudo aquilo que ele havia então conquistado e também que havia construído. Olha só, voltando então os olhos para o embelezamento da grande cidade, né, da Babilônia, com vistas então a fazer dela, né, daquela cidade mais espetacular do mundo, nós observamos que tudo parecia então muito normal, parecia tudo marchar em favor de Nabucodonosor, levando ele então à soberba. Isso nós podemos constatar no versículo de número 4, no versículo de número 4, nesse capítulo 4 que nós já estamos estudando, que ele diz da seguinte forma: eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Então nós observamos que tais palavras refletem então a zona de conforto que Nabucodonosor estava vivenciando naquele momento. Então nós constatamos que Deus, né, mais uma vez, chega e adverte-o, né, por meio de sonho. Ele estava então confortado e Deus, quão misericordioso que é, ele chega e adverte ele novamente, o qual o deixou agora, né, espantado. Esse sonho deixou ele turbado, e ao acordar, Nabucodonosor, ele podia lembrar-se, né, de seu sonho com vívidos pormenores, né, mas não conseguia então entender, né, o significado do que ele havia sonhado, a interpretação daquele sonho que o deixou naquele estado então que tirou a sua paz. Segundo lugar, nós observamos aqui que Daniel, então, ele é convocado, né, em segundo lugar. Mais uma vez, o monarca, então, diante daquele sonho, ele vai e convoca todos os sábios da Babilônia, a fim de que eles pudessem, então, dar a devida interpretação do seu sonho, né? E como nós observamos, mais uma vez, né, essas pessoas fracassaram. Então os magos, né, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, eles não puderam dar a interpretação daquele sonho, né, para o rei. Não puderam revelar o que aquele sonho estava então a dizer. Então, diante da dificuldade dessa interpretação, nós podemos abrir um parênteses dizendo que as coisas de Deus não são para qualquer um. Fecha parênteses, né? Então, por fim, o rei então manda chamar a Daniel, né, a sua presença, e novamente, né, havia sido deixado para trás. Mais uma vez ele havia sido esquecido, né? O rei mandou chamar, vieram só aquela grupo, né, de Babilônia, mas Daniel fica de fora, apesar dele ser o chefe dos sábios, né? Então Daniel ouviu, por sua vez, a narrativa do rei, né, do seu sonho, e ficando então o próprio Daniel ficou atônico, né, por um período de mais ou menos 1 hora, né, com o que Deus iria fazer, né? O próprio Daniel, ele fica nesse estado, né? E nós observamos em terceiro lugar que Daniel, então, ele ouve o sonho e também dá a sua interpretação. Então o pastor Elnay Cabral, né, que é o comentarista dessa lição,
em seu livro base, né, para esse trimestre, ele comenta que após chamá-lo, né, Nabucodonosor, né, conta a Daniel o seu sonho. Ele conta todo o seu sonho, né? E ele havia visto, né, Nabucodonosor diz, né, no seu sonho que ele havia visto uma grande árvore de dimensões então enormes, né, que produzia belos frutos, né, e que era visível em toda a terra. Olha só que sonho, né, que dimensão, né? E mais, os animais do campo se abrigavam então debaixo, né, daquela árvore. Os passarinhos, né, os pássaros faziam ninhos nos seus ramos. E ele viu, né, depois disso, também descer do céu um vigia, ou seja, um santo. E esse vigia então clamava forte: derribai a árvore e cortai-lhe os ramos. Então, após ouvir o sonho, Daniel então ele começa a interpretá-lo. Olha só o que estava por vir. Primeiro, uma árvore majestosa, né? Versículo 11 e o versículo 12 do capítulo de número 4 do livro do profeta Daniel. Então a árvore ela tipificava Nabucodonosor, que havia crescido, né, tornado-se forte e também poderoso. Olha só, quando nós olhamos para o império de Nabucodonosor, nós constatamos essa veracidade. Então, ao mesmo tempo, um vigia, né, declarou um decreto do Altíssimo, né, um decreto da parte de Deus, que viria sobre o rei. Ele seria afastado, então, da convivência com os homens e passaria a viver, né, entre os animais, comendo ervas como eles, até que se passassem 7 tempos, até que ele, né, conhecesse que o Altíssimo ele tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então o seu reino voltaria para ele novamente após que ele conhecesse que o céu então reina. Em segundo lugar, dentro dessa interpretação do sonho de Nabucodonosor, nós observamos o juízo e a misericórdia. Elas são demonstrações da soberania do Senhor. Então, apesar de toda a severidade, né, do juízo divino, né, que viria sobre Nabucodonosor, né, contudo, nós constatamos a misericórdia de Deus. Olha só, a palavra do Senhor diz, né, que mais o tronco com as suas raízes deixai na terra. Olha só, por meio deste ato é demonstrado então que o Senhor concede oportunidade para se reconhecer e também converter, né, ao Senhor, reconhecer a glória do Altíssimo e se converter ao Senhor, né? Apesar de ser retirado do convívio, né, dos homens e passar a viver, né, como um animal, até que 7 tempos se passassem, contudo, no final, né, desse tempo, após o reconhecimento da soberania do Senhor, novamente seria restituído ao seu lugar. Em terceiro lugar, nós encontramos aqui o papel dos anjos nos desígnios divinos. Então, os anjos exercem, né, numerosas atividades na terra. Nós podemos enumerar algumas, né, como são portadores de mensagens de Deus, né, trazem respostas às nossas orações, às vezes ajudam a interpretar sonhos, visões proféticas, né? Eles também fortalecem o povo de Deus nas provações e protegem os santos, né? Protege a igreja do Senhor
aqueles que temem a Deus, é claro, né? E lutam contra as forças demoníacas. Então nós podemos enumerar várias outras atividades dos anjos, né, nos desígnios divinos, mas creio que essas são suficientes. E o último capítulo, como ele é bem pequeno, ele vai falar sobre a pregação de Daniel. Primeiramente, nós encontramos aqui a pregação de Daniel. Após então, né, concluir a interpretação, Daniel ele exorta aquele monarca caldeu, né, para que ele então se arrependesse, para que ele pudesse mudar de vida, a fim de que pudesse evitar a tragédia. Porém, isso não aconteceu, né? Porque tudo indica que o rei então continuou a sua vida como antes. Olha só, então Daniel, por sua vez, ele correu até risco de morte. Como ele poderia então estar exortando aquele homem que era, né, que estava acima, né, de todo homem, humanamente falando, um grande rei, né? Mas como Deus estava no controle de tudo, ou como Deus também podemos afirmar que está no controle de tudo, né, Daniel, né, ousado pelo Senhor, ele exorta o rei, né, ele faz a sua pregação, né, para que ele pudesse então se arrepender, né, para que ele pudesse então voltar atrás. E em segundo lugar, nós encontramos aqui dentro deste último capítulo o pecado de Nabucodonosor em relação aos pobres. Olha só, a opressão é o pecado especial da classe dominante. Então aquele que está na classe dominante, a opressão, né, é o seu predileto. Os reis pagãos daquela época, então, daqueles tempos, eram frequentemente cruéis, opressores e sem misericórdia. Nabucodonosor, por sua vez, então, não era nenhuma exceção. O monarca, então, ele costumava ofender os seus súditos e também até a se comportar injustamente, né, diante ou para com os seus aliados, né, praticando então abuso de poder. Nabucodonosor, então, ele havia sido muito cruel para com, né, os pobres e especialmente também para com os pobres judeus, como também foi o caso da fornalha de fogo ardente. Então nós observamos que Nabucodonosor, né, ele havia pecado, e pecado muito, né, em relação aos pobres, né? Então estava ali a soberba, eu estou acima de tudo. Não resta mais tempo para estarmos aqui falando mais, né, sobre esta lição, mas conseguimos, né, trazer aqui uma síntese para a sua, podemos dizer assim, para a sua compreensão. Aguardamos você no próximo programa Escola Bíblica, transmitido aqui diretamente pela TV ADNP. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo programa. Contamos com a tua presença.